Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje, 1º de agosto, nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título a oração de Abraão, que é uma oração de intercessão. Que nós possamos aprender, através dessa lição, sermos realmente intercessores. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos direcione, amados. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Paizinho amado, por tudo, Senhor, que tu tens feito por nós. Obrigada por mais esse domingo, Paizinho. Obrigada, Pai, por todos os nossos irmãos, ó Deus, pela saúde de cada um, Pai. Te peço, Senhor, que tu vá visitar o lar de cada irmão, dando saúde, Senhor, abençoando esses lares, ó Deus, trazendo harmonia, paz, tranquilidade, que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro, te agradeço, que essa lição venha nos trazer conhecimento, Pai amado, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores e intercessores. Obrigado, Paizinho, por esse dia. Amém. A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno invisível,
Nossa lição de hoje é a oração de Abraão, que é uma oração de intercessão. E os textos bíblicos estão em Gênesis 11, 12, 13, 15, 18, 19, Lucas 13, 13. E o texto áureo está em Gênesis 18, 32. Esta lição, se nós observarmos, vocês abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 11, você vai observar que ele fala como foi que Abraão, né, quando começou o chamado de Abraão. Era um homem chamado Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. E lá fala que do seu pai, né, dele, que tem o seu primo Ló. E Ló também, eles tomaram por esposas, né? Ele tomou a Sarai, né, Abrão na época, né? Ainda não tinha sido mudado o seu nome. E Ló também tomou, se você observar, ele tomou a mulher de Naor, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, pai de Isca. E Sarai foi estéril e não teve filhos. Ok? Então, eles saíram com a morte do irmão Arã. A família de Abraão partiu na direção de Canaã, fazendo a escala na cidade de Arã, assim denominada em homenagem ao seu irmão falecido. Nesta cidade, fala o texto, que ele teve um encontro com Deus. E nessa ocasião, Deus fala para ele deixar, né, a sua parentela e seguir para onde ele fosse mandado. E Deus ainda falou que ele seria pai de uma grande multidão. Então, aí a gente vê nessa pequena introdução que fala que a história da redenção ele teve início com um homem chamado Abraão. Na época era Abrão, não era Abraão, depois que Deus mudou o nome dele. A cidade de Ur dos Caldeus. Quando ele estava em Canaã, houve uma disputa. Quando eles foram para Canaã, ele e Ló, eles levaram seus escravos, pessoas, e começou a ter um desentendimento entre esses escravos. E por isso eles resolveram se separar, tomaram a decisão de se separar. Abraão ficou na terra de Canaã, enquanto Ló se mudou para a cidade de Sodoma. Quem não conhece, né? Quem não sabe da história de Sodoma, né? Mas ele deu a oportunidade dele mudar. Então, o que aconteceu? O problema é que essa cidade que Ló escolheu, ela vivia para ofender a Deus, né? Vivia ofender a Deus com o seu pecado. Aí, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? No caso, o pecado de Sodoma e Gomorra, dessa cidade, foi a perversão sexual. Então, aqui eu coloquei, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, Deus tomou a decisão de destruir as duas cidades. Ao tomar o conhecimento das intenções divinas, Abraão iniciou o processo de negociação com Deus, que se tornou o clássico oração intercessória. Eu quero chamar a atenção para o fato de quando a oração de Abraão é corajosa e quanto ele pode orientar nossas vidas de oração. E o que nós podemos aprender com a oração de Abraão? O que nós podemos aprender? Aí nós vamos ver que a primeira coisa que aprendemos é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Vimos na primeira lição que um dos objetivos da oração é abrir espaço para Deus. Vocês lembram da primeira lição? A primeira lição ensinava o que era orar. Qual era o objetivo da oração? Por que nós precisamos ter esse contato? Porém, esta lição, ela fica patente que é o Criador Todo-Poderoso, que permite que a criatura, sua criatura amada, se apresente, se expresse e se comprometa, que é no caso nós. Deus não reclamou, não repreendeu Abraão. Deus abriu espaço para o diálogo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Meus amados, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos travar essa relação. Nós precisamos ser como Abraão.
né? Temos essa vivência, esse comprometimento com Ele. Então, nós precisamos ver que a primeira coisa que aprendemos que orar é travar essa relação dialógica. Nós vimos que Deus ele nos fala conosco hoje de 3 maneiras, né? Nós acabamos de ler. Deus ele fala por intermédio das Escrituras Sagradas. Ele fala por meio de pessoas capacitadas conosco. Quantas pessoas foram capacitadas, chegam conosco e chegam e te falam alguma coisa? E muitas das vezes, irmão, a gente não dá valor. Porque muitas das vezes nós temos um ego. Por que Deus não fala diretamente comigo? Por que Ele não diz diretamente o que Ele quer para a minha vida? Irmão, nós precisamos até nisso sermos intercessores. Orar para que Deus realmente peça pessoas capacitadas, use, na verdade, a palavra certa é essa, use pessoas capacitadas para vir falar conosco, para nos dizeres o que Ele quer também de nós. Não que Ele não fale com você pessoalmente, através do seu coração, através da palavra dEle, mas muitas das vezes nós precisamos ouvir de alguém, uma palavra de uma pessoa que tenha capacidade, que seja capaz de entender e chegar a ouvir o que Deus fala, chegar conosco, falar com amor, exortar com amor, não é verdade? E a terceira, meio de circunstância, porque quantas pessoas elas precisam vir a Deus quando elas se sentem abatidos, com dor, às vezes até uma dor por uma perda, né? E muitas das vezes a gente precisa ter consciência disso, às vezes eu já vi muitas pessoas falarem isso, você não vê pelo amor, você vê pela dor. E muitas das vezes a gente não quer aceitar essa palavra, né? Não quer, diz, isso é pra, né? Eu já ouvi isso, inclusive, de falarem pra mim, né? Na verdade, irmãs, até eu mesma, né? Isso é bobagem, vocês querem me convencer a ser cristã, né? Eu sou cristã desde que eu nasci, né? É verdade, eu sempre falava isso antes de conhecer o verdadeiro Cristo na minha vida. E Deus usou pessoas para chegar comigo, pessoas capacitadas para chegar e falar do Evangelho do Senhor Jesus ao meu coração. Que bênção que eu ouvi. Que bênção, irmãos, que bênção. Eu sou muito grata e oro todos os dias por essa pessoa. A primeira coisa que aprendemos é que orar é trazer uma relação dialógica com Deus, né? É Deus quem abre esse espaço para Abraão, e que fica patente é que o Criador Todo-Poderoso permite que a sua criatura amada se apresente, se expresse e se comprometa. Então, a segunda coisa que a oração de Abraão nos ensina é o quê? É que precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Certo? A segunda coisa que a oração do Abraão nos ensina é que nessa experiência de oração precisamos reconhecer Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. E Abraão, ele reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Agora, irmãos, ao mesmo tempo que ele reconhece que Deus é juiz, toma a decisão de descer os abismos da misericórdia divina, oferecendo a cada vez um número menor pela salvação da cidade. Você lembra? Ele começava a orar. E se tiver 10 e se tiver só 50? Eu pelos 50 não vou destruir. E se tiver só 10? Também não vou destruir. Deus deseja a poupar a cidade, mas quer ao mesmo tempo encontrar pelo menos 10 seres humanos justos. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento.
E o que aconteceu? Deus não achou justo nenhum naquela cidade. Deus destruiu a cidade. Não é verdade? Nós conhecemos essa história. Deus destruiu. Por quê? Porque ele não viu nenhum justo sequer. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos saber que nós precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Quando Abraão começou a orar, pedir para Deus, intercedendo, ele começou a interceder pela cidade. Por quê? Porque ele lembrou que Ló estava lá. Então, Deus, pela misericórdia de Abraão, pela oração, pela intercessão da oração de Abraão para aquela cidade, ele livrou Ló. Não é verdade? Sabemos que ele tirou Ló de lá, suas filhas e mulher. E sabemos também que ela olhou para trás. Que ele disse que não era para olharem para trás. E ela olhou, né? Desobediência, irmãos. Porque nós precisamos aprender também a sermos obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ser obediente. Não olha. Esquece, porque lá está o que você olhou para lá, é como se você tivesse o quê? Ai, poxa, aquela cidade que eu estava lá, aquela cidade que eu morava, aquela cidade... Mas era uma cidade pervertida, cheia de perfeição sexual. Quando Deus diz não olha para trás, era para você cortar aquele cordão, se houvesse cordão umbilical ali, era para ser cortado, não era mais para olhar para trás. Então, irmão, nós começamos a ver que a primeira coisa que a gente aprendeu é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Não é verdade? Então, essa é a primeira lição que nós temos que ter, né? E aí nós precisamos de ter, porque para abrir um espaço, orar com Deus, né? Estarmos com Deus, orando, né? Pedindo. Mas nós precisamos ter essa relação com Deus. E Deus, com Abraão, ele abriu esse espaço para esse diálogo com ele, né? Aí ele começava, mas Senhor, se tivesse 50 justos, não vou destruir por 5. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E se tiver só 20? Eu acredito que Abraão começou a negociar. É um negócio, né? Vou negociar com Deus. A gente está intercedendo, a oração é de intercessão. Não é verdade? Então, quando ele coloca que na segunda coisa que a oração de Abraão nos ensina é que a experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Então essa é a segunda coisa que nós precisamos saber da oração de Abraão. Deus é justo e misericordioso. Nós precisamos ter certeza disso. Deus, ele desejava poupar a cidade, não é verdade? Desejava. Ele começou a dizer, se tiver 10 justos, quando Abraão começou a diminuir. Só que Deus não achou justo nenhum naquela cidade. E aí a gente vê a intercessão de Abraão, por quê? Porque ele começou a ver que lá, quem é que estava naquela cidade? Né? Ló estava ali. E ele pensou nos... Então ele disse, poxa, mas ele está lá. E aí, como é que eu vou fazer? Mas quando Deus ele quer poupar essa cidade, ele queria pelo menos achar 10 justos naquela cidade. E nós sabemos a história. Ele não achou. Não tinha. Aí ele até fala aqui na nossa lição, que talvez a grande lição que Abraão tivesse que aprender com Deus, enquanto negociava a salvação da cidade, era de que ser salvo não significa apenas escapar do castigo, mas ser liberto do mal que nos habita. Aí ele faz uma pergunta, por quê? Porque é justamente essa rejeição a Deus que nos leva à destruição. As palavras do profeta Jeremias, dirigidas à cidade de Jerusalém, falam exatamente disto. O teu delito te castigará, a tua rebelião te repreenderá. Sabe ver que má é amarga? E amarga coisa teres abandonado o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 2,19.
E a gente sabe o que aconteceu na cidade de Jerusalém, né? É dessa tristeza e amargura que Deus quer libertar o ser humano, libertando-nos do pecado. Mas para que isso ocorra é necessário que haja arrependimento. Nós precisamos estarmos arrependidos de tudo. Nós precisamos ter consciência do nosso arrependimento. De quando fazermos alguma coisa errada, termos consciência que erramos e que nós precisamos ter esse arrependimento, ter consciência do arrependimento. Muitas das vezes é que, às vezes, orar, a gente começa a perceber, se a gente começa a perceber que Deus é o justo juiz. E a gente começa a pensar, será que eu estou sendo realmente justa nisso? Essa oração está chegando ao trono do Senhor com bênçãos. Então, tudo isso, meus amados, é necessário. Nós sermos intercessores de oração. Nós sermos baluastres, né? Sermos dignos. Sermos intercessores pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos da igreja. Irmãos, como é bom quando nós vemos pedidos de oração e sabemos que a gente pode contar com aquelas pessoas em oração. Que bênção nós sermos intercessores, amados. Que bênção nós podermos sermos intercessores. Assim como Abraão foi, ele intercedeu. Deus não salvou a cidade, porque não viu justo, mas ele retirou o de lá. Então, muitas das vezes, é nisso que nós precisamos. Nós não sabemos o que Deus quer para nós, mas nós sabemos que Ele está agindo. A coisa que podemos aprender é que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Sodoma e Gomorra foram destruídas, acabou encontrando o destino que semeou. Estava feito, o justo juiz havia batido seu martelo. Mas o que Abraão não sabia era que Deus não havia esquecido a sua oração. Em Gênesis 19, 29 diz: aconteceu que, quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. O que certo? Então nós podemos ver que nem sempre Deus responde às nossas orações do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria que fosse feito, mas Deus sempre nos surpreende. Nessa terceira coisa que podemos aprender, que nem sempre Deus responde às orações do jeito que nós queremos, né? Ele sempre tem uma resposta. Ele diz sim, não, espere um pouco, não é verdade? Então, nessa oração, o que aconteceu? Que quando oramos, Deus sempre faz alguma coisa. Ele sempre vai fazer alguma coisa. E muitas das vezes ele nos surpreende, né? Se a gente for observar o exemplo de Sodoma, o que aconteceu? Quando Deus disse, não, olha, eu não vi, você orou, intercedeu pelo Sodoma, por Gomorra, mas eu não vi nenhum justo ali. Então, ali para mim, aquela cidade acabou. Só que ele surpreendeu Abraão. Porque quando Abraão olhou, que ele viu aquela fumaça saindo, ele disse, bem, foi com Deus, acabou. Só que ele foi surpreendido por quê? Porque ele poupou a Ló. Então Deus sempre ele nos surpreende. De alguma maneira, ele vai nos surpreender, né? Então, quando o justo juiz bateu o martelo na cidade, acabou, destruiu. O que Abraão pensou? Meu primo, ele morava lá, né? Ló estava lá. E agora? Acabou, né? E aí o que ele vai fazer? O justo juiz. Mas o que Abraão não sabia era que Deus não havia esquecido da oração dele. E quando ele vê em Gênesis 19, 29, que ele diz, aconteceu o quê? Quando Deus acabou com a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Então, o que aconteceu? Ele surpreendeu Abraão.
Então Deus sempre vai nos surpreender. Sempre. Sempre. Quando a oração ele diz para nós não é isso, é porque com certeza coisas melhores terá. Com certeza as coisas melhores virão. Com certeza será algo de bênção na nossa vida. Então nós precisamos aprender com essa lição, a sermos intercessores, a sermos bênçãos na mão do Senhor, bênçãos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, sermos verdadeiros intercessores. E a lição deste domingo, nós vamos ver que a oração corajosa de Abraão, ela pode não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Essa é a conclusão dessa lição. Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre nos surpreenderá no final. Então, nós precisamos ser verdadeiros intercessores. Oração de intercessão. Quanto poder há nesta oração? Quantas verdades absolutas tem nisso? Que nós possamos ter aprendido nessa oração com Abraão, nessa lição de hoje, que a oração de Abraão é uma oração intercessória, que nós possamos ser a Selma intercessora, que nós possamos ser hoje qualquer membro da igreja intercessor pelo seu irmão que está aflito, pelo seu irmão que está cansado, pelo seu irmão que está oprimido, pelo seu irmão que está doente em um leito de hospital, por esse mundo que está vivendo essa pandemia, que nós possamos ser intercessores, clamando a Deus pela misericórdia divina, para que Ele faça. Nós sabemos o que Deus sabe ainda, né? Então Ele está bem na frente, nós temos que clamar ao Senhor, intercedendo por tudo, pelo mundo, pela nossa família, pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, por tudo. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã de domingo, que esta lição tenha servido para abrir nossas mentes, nosso coração, que a gente possa sermos cada dia mais crentes, fiel a Deus, ao Senhor, que é o Senhor da glória. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, obrigada por esta aula de hoje, Senhor, que vem nos abrir nossa mente, para que nós possamos ser intercessores, Senhor. Ó Deus amado, perdoa nossos pecados, Paizinho querido. Nos coloca, Senhor, diante do Teu trono, da Tua graça, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos entender que quando orarmos, a Tua resposta pode ser sim, não, e esperar um pouco. Mas nós sabemos, ó Deus, que Tu sempre vai nos surpreender com o melhor de Ti, Paizinho querido. Obrigada, Senhor. Pai amado, quero Te pedir pelos doentes da nossa igreja, que Tu possa revesti-los dando saúde a todos nós. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que vivemos até agora, Paizinho, pelo Teu cuidado na vida de cada irmão, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo, pelos livramentos, ó Deus. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome. Ó Deus amado, obrigada, Senhor, que seja conosco, nos abençoe e nos guarde de todo mal. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e Te agradeço. Amém, Jesus. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos.